Oi a todos. Meu nome é Luma Pereira. Tenho 32 anos. No jantar de Natal, meu pai zombou de mim por eu estar solteira na frente de toda a família. E quando minha mãe disse que algumas pessoas acabam sozinhas por um motivo, eu sorri, coloquei meu garfo na mesa e contei a eles a verdade que guardei por 4 anos. Não estou sozinha, eu disse. Estou casada há anos. A sala de jantar ficou em silêncio absoluto. Não um silêncio pacífico, mas um silêncio perigoso. O tipo de silêncio que vem depois que um copo racha, mas antes de alguém ver o sangue. A mão do meu pai bateu na mesa com tanta força que os garfos pularam contra os pratos. Minha tia se encolheu. A esposa do meu primo segurou a taça de vinho antes que ela virasse. Minha irmã mais nova, Bruna, parou de sorrir com um pedaço de molho de cranberry, ainda no garfo. Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse cuspido na toalha de mesa. O que você disse? Olhei ao redor da mesa de Natal para as pessoas que passaram 32 anos tratando minha vida como um projeto em grupo do qual estavam decepcionados por participar. Então eu disse de novo. Eu disse, estou casada. Meu pai se levantou pela metade da cadeira. Com quem? Não parabéns, não você está feliz. Com quem? Como se casamento fosse outra coisa que eu tinha feito errado e ele precisasse do nome da testemunha. Respirei devagar. A sala cheirava a peru assado, velas de pinho e o spray caro de canela que minha mãe usava todo dezembro para fazer a casa parecer mais quente do que era. A árvore brilhava atrás dela. Fita dourada, luzes brancas, enfeites combinando, uma ceia de Natal perfeita encenada em uma casa onde ninguém nunca aprendeu a ser gentil sem plateia. A taça da minha mãe ainda estava na frente dela. Ela a tinha colocado na mesa 5 segundos antes de me destruir. Foi assim que tudo começou. O jantar tinha sido quase normal no início. Normal para nós, quero dizer. Bruna chegou 40 minutos atrasada e ainda ganhou aplausos quando chegou porque trouxe uma torta comprada na loja e anunciou que mal sobrevivera ao trânsito. Minha mãe correu para tirar seu casaco. Papai serviu vinho para ela. Todos perguntaram sobre a promoção dela, o apartamento dela, o novo namorado dela, os planos dela para o ano novo. Quando eu entrei mais cedo com 2 travessas de legumes assados que eu tinha cozinhado porque a mamãe disse que estava sobrecarregada, papai olhou para mim e disse, coloque isso na cozinha, querida. Querida, ele só me chamava assim quando precisava de mão de obra para soar como afeto. Esse sempre foi meu papel. A filha confiável, a que chegava cedo, ficava até tarde, lavava as colheres de servir, lembrava das alergias, comprava pilhas extras para os brinquedos e era agradecida com sobras embrulhadas em papel alumínio. Bruna era a filha que chegava. Eu era a filha que preparava a sala para a chegada dela, então eu devia ter esperado que a conversa virasse. Sempre virava. Minha prima Ângela perguntou se eu estava saindo com alguém, e antes que eu pudesse responder, Bruna riu. Luma não namora, ela disse. Ela audita os homens emocionalmente até eles irem embora. Todos riram. Não porque era engraçado, porque a crueldade é mais fácil de engolir quando a irmã bonita diz isso de leve. Continuei cortando meu peru. Papai se recostou na cadeira. Bem, ela tem 32 anos agora. Os padrões precisam encontrar a realidade eventualmente. Meu tio murmurou cuidado, mas papai estava sorrindo. Ele tinha plateia, e meu constrangimento sempre foi um dos pratos favoritos dele nas festas. O quê? Ele disse, só estou dizendo que o Natal faz as pessoas refletirem. Uma mulher não pode passar a vida toda agindo como impossível e depois se perguntar por que ninguém fica. Bruna olhou para baixo, fingindo esconder um sorriso. Minha mãe colocou a taça na mesa. Então, com cuidado, como uma juíza prestes a dar a sentença, ela me olhou de cima a baixo, do meu vestido preto simples até minhas mãos cruzadas no colo e disse, algumas pessoas acabam sozinhas por um motivo. A mesa ficou quieta, esperando. Foi a parte que notei. Eles não estavam chocados. Eles estavam esperando. Esperando eu encolher como antes, esperando a velha Luma facilitar para todos rindo fracamente, baixando os olhos e desaparecendo na cozinha com os pratos. Eu tinha feito isso por anos. Eu tinha engolido tanto naquela mesa. Às vezes me perguntava se meu corpo sabia a diferença entre jantar e punição, mas naquele Natal, algo em mim estava cansado de fazer o conforto deles parecer paz. Então eu sorri, não grande, não dramático,
Só o suficiente para minha mãe notar que algo tinha mudado. Não estou sozinha, eu disse. Estou casada há anos. Foi quando papai bateu na mesa. Agora ele estava de pé, rosto corado, guardanapo caído do colo para o chão. Casada? Ele disse. Você está nos dizendo que se casou e não contou para a família? Meu marido conhece minha família, eu disse. Isso fez o rosto da minha mãe se afiar. Os olhos de Bruna se estreitaram. Papai apontou um dedo para mim. Então por que diabos nunca o conhecemos? Olhei para a cadeira vazia ao meu lado. A cadeira que minha mãe tinha retirado antes do jantar, porque, nas palavras dela, não faz sentido colocar um lugar para alguém imaginário. Então olhei de volta para meu pai. Vocês o conheceram, eu disse. A expressão dele mudou só um pouco. Não reconhecimento. Medo do reconhecimento. Enfiei a mão na bolsa e tirei o pequeno envelope creme que carreguei a noite toda. Meu polegar passou pela borda uma vez antes de colocá-lo na mesa ao lado do meu prato. Dentro havia uma fotografia, um documento e uma carta que minha vovó tinha escrito antes de morrer. Minha mãe viu a caligrafia no envelope primeiro. O rosto dela mudou tão rápido que quase perdi. Papai notou. Bruna notou também. Toda a mesa se inclinou em direção ao silêncio. A voz do meu pai baixou. O que é isso? Mantive a mão no envelope. O motivo pelo qual não convidei vocês para o meu casamento, eu disse. E o motivo pelo qual a vovó foi a única pessoa desta família que esteve lá. Ninguém tocou o envelope. Foi assim que eu soube que eles tinham medo dele. Minha família nunca teve medo dos meus sentimentos. Sentimentos podiam ser dispensados. Lágrimas podiam ser chamadas de dramáticas. Silêncio podia ser preenchido com qualquer versão que os fizesse parecer melhores. Mas papel era diferente. Papel ficava. Meu pai olhou para o envelope creme ao lado do meu prato e disse: Luma, não faça cena. Quase ri. Ele tinha zombado de mim na frente de toda a mesa de Natal, batido a mão com tanta força que os garfos pularam, exigido saber por que nunca conheceu meu marido. E de alguma forma eu era a que estava fazendo cena. Esse era o talento especial da minha família. Eles podiam jogar o fósforo, ver as cortinas pegarem fogo e depois culpar você por apontar para a fumaça. Abri o envelope. Dentro havia uma fotografia. Coloquei no centro da mesa. Era do dia do meu casamento. Não um casamento grande, não um salão de baile, não uma igreja lotada de parentes, não uma recepção onde minha mãe pudesse arrumar flores e criticar meu vestido. Só o jardim de um cartório numa primavera cedo. Céu cinza, flores brancas, minha vovó num vestido azul marinho ao meu lado, e Dário segurando minha mão como se soubesse exatamente o quanto me custou ficar ali sem eles. Bruna se inclinou primeiro. O rosto mudou porque ela o conhecia. Claro que conhecia. Meu pai pegou a fotografia. Esse é Dário Costa. Sim, o construtor. Meu marido. A mesa ficou quieta de novo, mas dessa vez era diferente. O primeiro silêncio tinha sido choque. Este tinha memória dentro porque papai tinha encontrado Dário antes 2 vezes. Uma vez num leilão beneficente, onde ele passou 10 minutos elogiando ele por ser um jovem com visão, e outra na nossa cozinha quando Dário veio me buscar depois de um dos jantares no quintal da mamãe. Eu o apresentei como amigo. Essa foi minha covardia ou talvez minha sobrevivência. Naquela época, eu ainda tentava manter a única parte pacífica da minha vida longe das pessoas que sabiam como transformar qualquer coisa minha em algo pequeno. Bruna lembrava daquela noite também. Eu via nos olhos dela. Ela tinha flertado com ele na minha frente, tocado o braço dele, perguntado sobre o negócio dele, rido alto demais. Minha mãe tinha observado com aprovação, e meu pai tinha perguntado a Dario se ele tinha encontrado uma mulher séria ainda. Bruna tinha sorrido e dito: Cuidado, pai, eu posso reservar. Todos riram. Dario não. Mais tarde no carro ele disse: Eles não só ignoram você, Luma. Eles gostam de colocar você abaixo dela. Eu os defendi naquela época. É o que filhas como eu fazem antes de estarem prontas para chamar a ferida pelo nome real. Minha mãe olhou para a foto. Você se casou com Dário Costa e não nos contou. Vocês estavam rindo de mim estar sozinha 5 minutos atrás. Isso não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O rosto do papai corou. Por que você esconderia isso da própria família? Voltei ao envelope e tirei o segundo papel. Nossa certidão de casamento, depois o terceiro, a carta da vovó. No momento em que minha mãe viu a caligrafia dela, algo na expressão dela rachou. Desdobrei.
Minha vovó me disse para não ler isso a menos que vocês usassem minha solidão como entretenimento de novo. O maxilar do papai apertou. Então você planejou isso? Não, eu disse. Vocês planejaram. Eu só vim preparada. Então li. Se Luma está lendo isso numa mesa de família, então alguém zombou dela por estar sozinha. Desculpe, querida. Eles sempre confundiram sua privacidade com vazio. Minha tia baixou os olhos. Bruna se recostou devagar. Continuei lendo. Seu pai vai perguntar por que não foi informado. Sua mãe vai fazer o segredo sobre ela mesma. Bruna vai agir ferida por não ter sido o centro da sua alegria. Deixem. Uma família que exige acesso à sua felicidade, antes de oferecer respeito, confundiu amor com posse. Minha mãe sussurrou. Chega. Eu não parei. Não dessa vez. Eu estava no seu casamento porque sabia quanto tempo levou para você acreditar que algo bom podia pertencer a você, sem antes ser inspecionado, classificado ou entregue para sua irmã. Bruna olhou para cima. Lá estava, a frase que todo mundo naquela mesa entendia porque todos conheciam o padrão. Bruna recebia a atenção. Bruna recebia o resgate. Bruna recebia o benefício de toda dúvida. Eu recebia tarefas, críticas, sobras e a palavra favorita da família para mim, difícil. A carta da vovó continuou. Eu vi eles chamarem Bruna de sensível quando ela era egoísta e chamarem Luma de difícil quando ela era honesta. Eu vi sua mãe elogiar uma filha por brilhar e usar a outra filha como sombra. Meu pai se levantou. Sua avó era amarga. Dobrei a carta e olhei para ele. Não, eu disse. Ela foi convidada. Isso o machucou. Bom, não porque foi cruel, mas porque foi verdade. Vovó não tinha sido excluída do meu casamento. Eles tinham. Minha mãe olhou para a foto de novo, a voz de repente fina. Então ele sabe sobre nós. Esse era o medo real dela. Não que eu tivesse sido machucada, não que eu tivesse casado sem ela, que alguém respeitável tivesse visto a família claramente e ainda escolhido mim. Sim, eu disse. Ele sabe. O rosto de Bruna se contorceu. Então onde ele está? Se você está tão feliz no casamento, por que seu marido não está aqui? Antes que eu pudesse responder, faróis varreram a janela da sala de jantar. Meu coração deu uma batida lenta e forte. Dario não queria que eu viesse sozinha. Eu disse a ele que precisava tentar. Ele disse que esperaria por perto, e se eu quisesse sair, só precisava mandar uma mensagem com uma palavra. Casa. A porta da frente abriu. Ar frio passou pela casa. Um segundo depois, Dario entrou na sala de jantar, casaco sobre um braço, rosto calmo, olhos em mim primeiro. Não no meu pai, não na minha mãe, não em Bruna, em mim. Então ele disse, você está pronta para ir para casa? A voz de Dario não subiu. Foi o que a tornou poderosa. Meu pai tinha construído metade da autoridade dele no volume. Ele acreditava que um homem alto podia dobrar uma sala antes de alguém notar que ele não tinha dito nada que valesse a pena ouvir. Mas Dario ficou na porta calmo e imóvel, e toda a mesa se moveu na direção dele de qualquer jeito. Bruna olhou como se alguém tivesse enfiado a mão numa história que ela achava que possuía e mudado o final. Minha mãe foi a primeira a se recuperar. Dario, ela disse de repente calorosa. Que surpresa! Quase ri. 5 minutos antes ela tinha me chamado de sozinha por um motivo. Agora ela estava suavizando a voz para meu marido, como se a toalha de mesa ainda pudesse ser salva. Dario assentiu uma vez. Sará Pereira, não mãe, não Sônia. Sará Pereira. A distância era educada o suficiente para ser cirúrgica. Papai deu a volta na cadeira. Você está me dizendo que se casou com minha filha e nunca pensou em vir falar comigo. Dario olhou para ele. Eu perguntei o que Luma queria. Papai piscou. Com licença. Ela disse que queria paz, então eu protegi isso. A mesa ficou quieta de novo. Meu pai não estava acostumado com homens tratando meus desejos como instruções. Bruna cruzou os braços. Isso é conveniente. Ela esconde um casamento inteiro e agora você age como nobre. Dario finalmente olhou para ela. Não com raiva, pior. Com precisão. Você tentou me chamar para sair na cozinha dos seus pais enquanto sua irmã estava a 3 metros de distância. O rosto de Bruna ficou vermelho. Minha tia fez um som pequeno no guardanapo. Papai se virou para Bruna. O quê? Bruna retrucou. Eu não sabia. Dario disse que esse era o problema. Você não perguntou quem eu era para ela. Você só assumiu que se Luma tinha algo bom perto dela, estava disponível. Olhei para ele porque isso
Era o padrão da família inteira numa frase. A boca da minha mãe apertou. Isso é injusto. Olhei para ela. É? Ela não respondeu. Dário veio ao redor da mesa e ficou ao lado da minha cadeira. Ele não me tocou de imediato. Ele sabia melhor. Deixou eu decidir se queria conforto na frente de pessoas que tinham usado cada suavidade contra mim. Eu alcancei a mão dele. Essa foi minha resposta. Papai viu nossos dedos entrelaçados e pareceu quase ofendido por isso, como se afeto tivesse sido tirado da conta da família sem aprovação. Quanto tempo? Ele perguntou. 4 anos, eu disse. Minha mãe levou uma mão à garganta. 4 anos. Quase 5 juntos. Bruna riu uma vez, aguda e feia, e a vovó sabia. Ela esteve no casamento, eu disse. Papai balançou a cabeça. Minha própria mãe escondeu isso de mim. Não, eu disse. Sua filha se escondeu de vocês. A vovó respeitou isso. Essa linha acertou mais forte do que eu esperava, porque pela primeira vez, a ferida não podia ser redirecionada. Ele não podia culpar a vovó sem admitir que ela tinha sido confiada. Ele não podia culpar Dário sem admitir que Dário tinha me escolhido. Ele não podia me culpar sem explicar por que eu acreditava que esconder felicidade era mais seguro do que compartilhar. Meu tio finalmente falou. Luma, por que você não contou para nenhum de nós? Não foi cruel. Isso tornou mais difícil. Olhei para ele e depois para o resto da mesa. Porque esta família não recebe boas notícias de mim. Ela as audita. Ninguém se moveu. Continuei antes de perder a coragem. Quando Bruna foi promovida, todos perguntaram como celebrar. Quando eu consegui meu primeiro cargo de gerência, papai perguntou se a empresa estava desesperada. Quando Bruna terminou um relacionamento, mamãe disse que ela estava protegendo o coração. Quando eu terminei todos disseram que eu era difícil de amar. Minha mãe sussurrou. Nós nunca dissemos isso. Olhei para ela. Vocês disseram hoje à noite. O rosto dela mudou. Não o suficiente, mas o suficiente. Dário enfiou a mão no bolso do casaco e colocou uma coisa a mais ao lado da carta da vovó. Uma foto pequena, não do casamento, da semana depois. Vovó sentada no nosso apartamento pequeno, comendo comida delivery em pratos de papel, rindo tanto que a mão estava sobre a boca. Eu estava ao lado dela de jeans, não vestido de noiva. Dário estava metade no quadro, colocando copos. Era comum, foi por isso que doeu. Vovó não só compareceu à cerimônia, ela tinha sido convidada para a vida depois dela. Mamãe pegou a foto com dedos trêmulos. Ela foi ao seu apartamento. Muitas vezes eu disse. A voz do papai baixou. Às nossas costas. Balancei a cabeça. Fora do alcance de vocês. O polegar de Dário roçou meus nós dos dedos. A sala prendeu a respiração. Então minha mãe fez o que sempre fazia quando a verdade chegava perto demais. Ela se transformou na vítima. Vocês sabem como é? Ela disse, voz falhando. Descobrir que sua filha se casou e escolheu não incluir vocês por 32 anos. Isso teria funcionado. As lágrimas dela teriam rearrumado a sala. Alguém teria olhado para mim como se eu tivesse ido longe demais. Eu teria amolecido, pedido desculpas, explicado, tornado a dor dela menor engolindo a minha. Mas a carta da vovó ainda estava aberta na mesa. Então eu a peguei de novo. Tem mais, eu disse. Mamãe congelou. Li o próximo parágrafo. Se Sônia chorar quando descobrir que foi excluída, pergunte a ela se chorou quando Luma aprendeu a parar de trazer alegria para casa. Pergunte a ela se uma filha esconde um marido porque é cruel ou porque a mãe a treinou para esperar dano sempre que ela era feliz. A mesa ficou em silêncio. As lágrimas da minha mãe continuaram caindo, mas elas não controlavam mais a sala. Isso era novo. Bruna se levantou abruptamente. Não consigo ouvir isso, Dário disse. Então não ouça. Ela olhou feio para ele. Ele ficou calmo. Olhei para Bruna. Sente ou saia, mas não represente ferida porque a vovó contou a verdade. Os lábios dela se abriram. Nenhum som saiu. Papai pegou o copo, tomou um gole e colocou com força demais. Você está gostando disso? Não, eu disse. Estou sobrevivendo em voz alta. Essa frase calou até ele. Por um longo momento, tudo o que ouvi foi a música de Natal tocando baixo da sala de estar, sinos prateados, uma lareira crepitando na televisão, o calor falso de uma festa que finalmente tinha ficado sem fantasia. Então Dário se inclinou perto o suficiente para que só eu ouvisse. Podemos ir. Olhei para a mesa,
para o arranjo perfeito da minha mãe, para o rosto vermelho do meu pai, para Bruna de pé furiosa porque o holofote finalmente queimou ela em vez de mim, e percebi que não queria correr. Ainda não. Queria terminar o que a vovó tinha começado. Tirei a última página dobrada do envelope. Meu pai viu o cabeçalho legal antes de eu desdobrar. A expressão dele mudou. O que é isso? Olhei para ele. A parte que a vovó deixou para vocês. Meu pai não alcançou a página. Pela primeira vez na noite, ele parecia menos bravo do que cauteloso. Isso me assustou mais. Raiva era fácil para ele. Raiva era mobília na nossa casa. Tinha uma cadeira em toda a mesa, uma voz em todo o corredor, um lugar ao lado de toda a versão da minha infância. Mas cautela. Cautela significava que ele reconhecia perigo. Desdobrei a página e vi a caligrafia da vovó no topo, seguida pelo cabeçalho do escritório de advocacia do Dr. Fernando Lima abaixo. Vovó sempre amou fazer as coisas duas vezes quando sabia que as pessoas tentariam negar a primeira versão. Uma verdade emocional nas palavras dela, uma verdade legal com a assinatura de outra pessoa anexada. A voz do papai veio baixa. Luma. Olhei para ele. Ele não disse não, não disse pare. Ele disse meu nome como um aviso. Li mesmo assim. Roberto, se Luma está lendo isso na sua frente, então você fez o que eu esperava. Você transformou a vida privada dela em evidência contra ela, enquanto se recusava a perguntar por que ela a protegeu de você. O rosto do meu pai escureceu. Dário ficou ao meu lado, silencioso. As palavras da vovó continuaram. Você sempre acreditou que respeito era devido a você porque era o pai. Você raramente perguntou se tinha merecido o tipo de confiança que faz uma filha trazer alegria para casa. Meu tio olhou para o prato. Minha tia pressionou o guardanapo na boca. Ninguém o defendeu. Isso também era novo. A vida inteira do papai tinha sido acolchoada por pessoas que suavizavam as arestas dele para ele. Mamãe o traduzia. Bruna encantava ao redor dele. Parentes riam dos insultos dele como antiquados. Eu os absorvia. Mas a carta da vovó não deixou lugar macio para o orgulho dele pousar. Continuei lendo. Eu vi você zombar de Luma por ser cautelosa, séria demais, difícil de impressionar, difícil de amar. Eu vi você recompensar Bruna por precisar de resgate e punir Luma por precisar de respeito. Não finja surpresa que a filha que você transformou em alvo aprendeu a construir uma vida fora do seu alcance. Bruna sussurrou. Isso é inacreditável. Olhei para cima. É, não é? Ela se encolheu. Porque pela primeira vez eu não me referia à carta, eu me referia a nós. Papai empurrou a cadeira de novo. Mas dessa vez ele não se levantou. O que é a página legal? Ele perguntou. Então ele tinha visto. Claro que tinha. Ele podia suportar ser chamado de cruel, se achasse que crueldade era só opinião. O cabeçalho era diferente. Coloquei a página manuscrita da vovó na mesa e levantei o documento datilografado abaixo. Essa é a emenda que a vovó fez no plano de herança dela depois do meu casamento. A mão da minha mãe voou para a garganta. Lá estava. A coisa que ela esperava sem saber o nome. Herança. Dinheiro fazia o que a dor não podia. De repente, todo mundo era fluente em consequências. A voz do papai se afiou. A herança da sua avó não tem nada a ver com isso. Ela achou que tinha. Dario apertou minha mão uma vez, depois soltou para eu virar a página. Li da seção datilografada. Qualquer tentativa de Roberto Pereira, Marta Pereira ou Bruna Pereira de contestar, punir, envergonhar publicamente ou pressionar financeiramente Luma Pereira Costa por causa do casamento privado dela, resultará na remoção imediata das partes discricionárias deles. Minha mãe sussurrou. Pereira Costa? A cabeça de Bruna virou para mim. Quase sorri. Essa foi a parte que os incomodou. Não que eu tivesse sido humilhada, não que a vovó tivesse visto, que meu nome tinha mudado em algum lugar além da permissão deles. Papai se levantou. Então isso é ridículo. Ela não pode controlar como reagimos a ser enganados. A nota do Dr. Fernando antecipou isso também. Li a próxima linha. Para clareza, a decisão de Luma de não divulgar o casamento não será considerada engano para fins desta cláusula. Será considerada privacidade pessoal, justificada por hostilidade familiar documentada. Meu pai odiava essa palavra porque tirava a família da névoa e colocava sob vidro. A voz da minha mãe tremeu. Documentada por quem?
Olhei para a carta da vovó. Vovó. Ninguém perguntou o que ela tinha documentado. Eles já sabiam. Os insultos de Natal, os antigos cartões de aniversário onde o nome de Bruna preenchia o primeiro parágrafo e o meu aparecia depois da lista de compras. O chat familiar onde papai brincava que eu provavelmente casaria com um auditor fiscal se algum dia encontrasse um homem paciente o suficiente. A mensagem de voz que mamãe deixou depois do meu aniversário de 31 anos, dizendo que se preocupava que eu tinha me tornado emocionalmente desinteressante. Eu tinha deletado aquela mensagem. Vovó aparentemente não. Bruna sentou devagar. E daí? Vovó pagou você por se casar? Não, eu disse. Ela me protegeu de ser punida por isso. Papai riu asperamente. Punida? Somos sua família. Dario falou então. Baixo. É por isso que importava. Papai se virou para ele. Você fica fora disso. Dario não se moveu. Eu fiquei por 4 anos porque Luma pediu. A sala ficou imóvel. Ele continuou calmo como sempre. Eu vi ela sair de jantares familiares com dor de cabeça, de fingir que os insultos de vocês não acertavam. Eu vi ela ensaiar ligações antes de fazer porque uma frase errada podia virar uma semana de punição. Eu vi ela esconder boas notícias, porque a família de vocês tem o hábito de tratar a felicidade dela como algo que precisa de correção. O rosto da minha mãe se enrugou. Bruna olhou para o lado. O maxilar do papai apertou, mas ele não tinha resposta que sobrevivesse ao tom de Dario. Era isso sobre verdade calma. Ela não dá muito para a raiva agarrar. Dobrei o documento e coloquei de volta na mesa. Eu não vim aqui hoje à noite para tirar nada de vocês. Eu disse. Vim porque era Natal, e parte de mim ainda esperava que vocês conseguissem passar por um jantar sem transformar minha vida em piada. Papai olhou para mim como se eu o tivesse traído. Talvez não por ter casado, por ter me tornado indisponível para o papel antigo. Minha mãe começou a chorar baixo. Luma, você devia ter me contado. Olhei para ela por um longo tempo. Eu quis. Isso a calou porque a verdade não era que eu gostava de excluí-la. A verdade era que eu uma vez quis minha mãe no meu casamento tanto que doía. Eu queria ela me ajudando a abotoar um vestido. Eu queria ela chorando na primeira fila. Eu queria ela olhar para mim por uma vez como se eu não fosse uma comparação que ela tinha perdido o interesse em terminar. Mas querer algo não torna seguro. Peguei a foto do casamento. Vovó me disse que amor deve fazer a alegria parecer maior, não mais vulnerável. Minha voz quase quebrou na última palavra. A mão de Dario encontrou o encosto da minha cadeira. Papai olhou para a mesa. Então Bruna disse a coisa mais cruel que ainda conseguia encontrar. Então você casou para cima e escondeu ele como um prêmio. Virei para ela. Não, eu o protegi como algo vivo. Isso silenciou toda a sala, até Bruna, porque ela entendeu. Talvez não completamente, mas o suficiente. Juntei a fotografia, a certidão e a carta uma por uma, devagar, sem tremor dessa vez. Minha mãe sussurrou. Você está indo embora? Olhei para Dario, depois para a cadeira vazia que eles tinham retirado antes do jantar. Não, eu disse. Primeiro, estou colocando o prato dele de volta. Ninguém se moveu. Por um segundo, acho que não entenderam o que eu quis dizer. Então os olhos da minha mãe foram para a cadeira dobrada contra a parede perto do armário de porcelana. A cadeira extra, a que ela tinha retirado antes do jantar porque, como ela disse mais cedo, Luma nunca traz ninguém mesmo. Dario viu também. Papai viu. Bruna viu. Aquela cadeira não pareceu cruel quando cheguei. Não alto. Era comum demais para isso. Só outro pequeno ajuste feito em torno da suposição de que minha vida não tinha ninguém importante o suficiente para incluir. Agora parecia a evidência. Caminhei até a parede, desdobrei a cadeira e carreguei de volta para a mesa sozinha. Dario estendeu a mão para ela, mas balancei a cabeça. Eu cuido. E cuidei. Por 32 anos, eu tinha carregado travessas de servir, casacos, presentes, expectativas, sobras e a vergonha de outras pessoas. Carregar uma cadeira para meu marido parecia quase leve. Coloquei ao lado da minha. Depois fui à cozinha, peguei um prato limpo do armário, um garfo da gaveta e um dos guardanapos de pano que minha mãe só usava quando parentes estavam presentes. Quando voltei, todos ainda olhavam. Coloquei o lugar arrumado. Prato, garfo, faca, guardanapo, copo de água, uma configuração completa para o homem que minha família tinha decidido que não existia,
porque nunca se deram ao trabalho de perguntar se minha vida tinha ficado mais cheia sem eles. Dário sentou ao meu lado. Não dramaticamente, não como se reivindicasse espaço, como se pertencesse porque eu o tinha convidado. Isso bastava. Meu pai ficou de pé por um longo momento, depois baixou na cadeira dele. O rosto dele parecia mais velho do que 20 minutos antes. Não humilhado exatamente. Meu pai não era feito para a humildade chegar rápido, mas algo tinha rachado. A certeza, talvez, a velha crença de que ele podia me zombar e ainda esperar acesso a cada parte sagrada da minha vida. Minha mãe olhou para o prato de Dario. Eu teria ido, ela disse baixo. Olhei para ela no casamento. Essa frase me acertou no peito porque alguma parte pequena e tola de mim tinha esperado anos para ouvir isso. Mas a verdade tem timing. E o dela tinha perdido a cerimônia por 4 anos. Não, eu disse. Você teria corrigido. A boca dela tremeu. Continuei porque se eu parasse então, sabia que poderia passar o resto da vida suavizando a parte mais afiada. Você teria perguntado por que o vestido era tão simples, por que Bruna não foi madrinha, por que papai não me levou ao altar, por que não esperamos um local melhor, uma estação melhor, uma versão melhor de mim para se orgulhar. Minha mãe olhou para baixo. Você não sabe disso. Eu sabia bem o suficiente para manter meu casamento seguro. Ninguém falou. Bruna olhou para o molho de cranberry no prato como se nunca tivesse visto comida antes. Então ela disse, menor do que antes. Vovó realmente disse tudo isso sobre mim? Olhei para ela. Ela disse a verdade sobre todos nós. Os olhos de Bruna se encheram, mas dessa vez ela não virou a sala para as lágrimas dela. Só assentiu uma vez. Isso foi a coisa mais próxima de crescimento que eu já vi dela. A ceia de Natal não se recuperou. Algumas refeições não podem ser salvas uma vez que a verdade sentou. Minha tia ajudou a tirar os pratos em silêncio. Meu tio me abraçou no corredor e sussurrou. Desculpe, nós rimos. Minha prima Ângela perguntou se podia conhecer Dario direito alguma hora. Não como fofoca, não como espetáculo, só como família tentando tarde fazer uma coisa decente. Eu disse talvez. Essa foi a resposta mais honesta que tive. Papai não pediu desculpas aquela noite. Ele ficou perto da porta da frente enquanto Dario me ajudava com o casaco e disse, você devia ter nos contado. Olhei para ele uma última vez. Vocês deviam ter sido seguros para contar. Ele não tinha resposta. Isso se tornou a frase final que carreguei para fora daquela casa. Não uma batida, não um grito, só uma verdade deixada para trás como um casaco que ninguém queria pegar. No carro, Dario dirigiu sem falar pelos primeiros minutos. A brisa quente da noite de Natal começou a soprar levemente, captando as luzes dos postes e molhando o para-brisa. Segurei a carta da vovó no colo. Finalmente Dario disse, você está bem? Ri uma vez. Não, ele assentiu. Então eu disse, mas não estou sozinha. A mão dele encontrou a minha sobre o console. Não, ele disse, você não está. A cláusula da herança importou depois. Meu pai tentou ligar para o Dr. Fernando Lima na semana seguinte, furioso que a vovó tinha usado a herança como arma. O doutor Fernando enviou cópias da emenda, a documentação que a vovó guardou e um curto aviso formal sobre assédio. Depois disso, papai parou de chamar de brincadeira. Minha mãe me escreveu um longo e-mail em janeiro. Começou mal. Eu nunca quis fazer você se sentir. Quase deletei ali mesmo. Mas no meio, algo mudou. Ela escreveu que, quando viu o prato de Dario na mesa, percebeu que eu não tinha escondido um marido dela. Eu tinha escondido um lar. Essa linha ficou comigo. Não porque consertou tudo. Porque foi a primeira vez que ela nomeou o que eu tinha protegido em vez do que ela tinha perdido. Bruna mandou uma mensagem. Desculpe por ter flertado com ele. Desculpe. Eu gostava de ser escolhida mais. Não respondi por 3 dias. Então escrevi de volta. Obrigada por dizer a parte verdadeira. Nós não ficamos próximas. Não quero mentir sobre isso. Algumas histórias terminam com reconciliação, porque as pessoas querem que a ferida pareça útil. A minha terminou mais quieta, com distância, com menos ligações, com festas. Escolhi com cuidado. No Natal seguinte, Dario e eu recebemos o jantar na nossa própria casa. A foto de casamento da vovó estava na lareira. Não a formal, a espontânea onde ela ria no jardim do cartório, segurando meu buquê mau, parecendo mais feliz do que alguém tinha direito de parecer na noite quente. Sentamos 8 lugares, 2 amigos, a irmã de Dario,
um vizinho que não tinha para onde ir, minha tia e tio, nós e uma cadeira extra. Não porque esperava meus pais, porque gosto da ideia que na minha casa uma cadeira vazia não significa vergonha, significa boas-vindas. Meus pais não vieram. Minha mãe mandou flores. Meu pai não mandou nada. Bruna mandou um cartão com uma frase dentro. Espero que este ano sua mesa sinta gentileza. Sentiu. Essa foi a parte que ninguém na minha família entendeu quando zombaram de mim por estar solteira. Eles achavam que ser escolhida significava ser exibida. Achavam que família significava acesso. Achavam que amor era provado por quanta humilhação você tolerava antes de deixar a mesa. Mas amor não parecia assim. Amor parecia Dario esperando do lado de fora no calor, porque eu pedi para ele me deixar tentar. Amor parecia vovó sentada no jardim do cartório, se recusando a deixar minha alegria sem testemunha. Amor parecia um prato colocado para alguém que nunca uma vez me fez menor para caber ao lado dele. Meu pai perguntou por que nunca tinha conhecido meu marido. A resposta era simples. Ele tinha conhecido. Só nunca reconheceu o tipo de homem que escolheria a filha que ele passou anos ensinando todo mundo a ignorar. Obrigada por estar aqui. Se você estivesse no lugar de Luma, teria mantido seu casamento privado para protegê-lo? Ou teria contado para a família e arriscado eles arruinarem? E se seus pais zombassem de você por estar sozinha, enquanto você construía quietamente uma vida pacífica, você algum dia os convidaria de volta para sua mesa? Me conte nos comentários. E se esta história ficou com você, por favor curta o vídeo e se inscreva no canal. Adoraria ver você no próximo.